Dia 29 de março. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Deuteronômio 11, 1, 12, 32, Lucas 8, 22, 39, Salmo 70, 1, 5 e Provérbios 12 horas e 4. Deuteronômio 11, 1, 12, 32. Deuteronômio 11, 1, 32. Versículo 1. Ame o Senhor, o seu Deus, e obedeça sempre aos seus preceitos, decretos, leis e mandamentos. Versículo 2. Lembrem-se hoje que não foram seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa e o seu braço forte. Versículo 3. Foram os seus próprios olhos que viram todos os grandes feitos que o Senhor realizou. Versículo 4. O que ele fez com o exército do Egito, com seus cavalos e carros, como fez as águas do Mar Vermelho inundá-los enquanto os perseguiam, e como o Senhor os destruiu até hoje. Versículo 5. O que ele fez por vocês no deserto até chegarem a este lugar. Versículo 6. E o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, quando a terra abriu a boca e os tragou, com as suas famílias, suas tendas e tudo que lhes pertencia, diante de todo Israel. Versículo 7. Vocês mesmos viram todas estas grandes obras que o Senhor realizou. Versículo 8. Obedeçam, portanto, a todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo. Versículo 9. E para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos seus descendentes, terra onde há leite e mel. Versículo 10. A terra da qual vocês vão tomar posse não é como o Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes, tinham que irrigar a horta como um jardim. Versículo 11. Mas a terra em que vocês atravessarão o Jordão para tomar posse é terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. Versículo 12. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Versículo 13. Se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes ordeno, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo de todo o coração e de toda a alma. Versículo 14. Então enviarei chuva sobre a sua terra no tempo certo, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal, o seu vinho novo e o seu azeite. Versículo 15. Darei pasto em sua terra para o seu gado, e vocês comerão e se fartarão. Versículo 16. Cuidado. Não se deixem enganar, nem se desviem para adorar outros deuses e prostrar-se diante deles. Versículo 17. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova e a terra não produza sua colheita, e vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando. Versículo 18. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amai-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. Versículo 19. Ensinem-nas aos seus filhos, conversando sobre elas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Versículo 20. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e em seus portões. Versículo 21. Para que, na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam tantos quantos dias durante os quais o céu está acima da terra. Versículo 22. Se vocês obedecerem cuidadosamente a todos os mandamentos que lhes ordeno, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos apegando-se a ele. Versículo 23. Então o Senhor expulsará todas essas nações de diante de vocês, e vocês tomarão posse de nações maiores e mais fortes do que vocês. Versículo 24. Todo lugar onde pisarem os seus pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar Mediterrâneo. Versículo 25. Ninguém conseguirá resistir a vocês. O Senhor, o seu Deus, infundirá medo e pavor de vocês em toda a terra por onde andarem, conforme prometeu. Versículo 26. Vejam que hoje ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Versículo 27. Bênção, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes ordeno. Versículo 28. Maldição, se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir outros deuses que vocês não conhecem. Versículo 29. Quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês proclamarão a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Versículo 30. Como sabem, esses montes estão do outro lado do Jordão, a oeste da estrada, na direção do pôr do sol, perto dos carvalhos de Moré, no território dos cananeus que vivem na Arabá, próximos de Gilgal. Versículo 31. Vocês estão prestes a atravessar o Jordão para conquistar a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, quando vocês a tiverem conquistado e nela se estabelecido. Versículo 32. Tenham cuidado de obedecer a todos os decretos e leis que hoje lhes dou. Deuteronômio 12, 1, 32. Versículo 1. Estes são os decretos e as leis que vocês terão que cumprir na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu por herança, todos os dias em que viverem na terra. Versículo 2. Destruam completamente todos os lugares onde as nações que vocês vão expulsar cultuam os seus deuses, tanto nas altas montanhas como nas colinas debaixo de toda árvore frondosa. Versículo 3. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, queimem os seus postes ídolos, despedacem os ídolos esculpidos. Apaguem o nome deles desses lugares. Versículo 4. Não adorem o Senhor, o seu Deus, da maneira como essas nações adoram os seus deuses. Versículo 5. Procurem um lugar que o Senhor, o seu Deus, escolherá dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome para sua habitação. Para lá vocês irão. Versículo 6. Levem para lá os seus holocaustos e sacrifícios, os seus dízimos e ofertas especiais, o que prometerem por voto, as suas ofertas voluntárias e os primogênitos dos seus rebanhos. Versículo 7. Ali, na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e as suas famílias comerão e se alegrarão por tudo que fizeram, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoou. Versículo 8. Não façam como estamos fazendo aqui hoje, onde cada um faz o que acha certo.
Versículo 9. Pois vocês ainda não chegaram ao lugar de descanso, a herança que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando. Versículo 10. Mas vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Ele lhes concederá descanso de todos os inimigos ao redor, e vocês viverão em segurança. Versículo 11. Então, ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação para o seu nome, levem tudo que lhes ordeno, os holocaustos, sacrifícios, os dízimos, ofertas especiais, e tudo que vocês prometeram por voto ao Senhor. Versículo 12. Alegrem perante o Senhor, o seu Deus, vocês, os seus filhos e filhas, os seus servos e servas, e os levitas que vivem na cidade de vocês, pois eles não receberam terras nem herança. Versículo 13. Cuidado, não ofereçam seus holocaustos em qualquer lugar que lhes pareça adequado. Versículo 14. Ofereçam somente no local que o Senhor escolher em uma das tribos, e ali obedeçam a tudo que lhes ordeno. Versículo 15. Todavia, sempre que desejarem, poderão matar animais, comer a carne nas suas cidades, de acordo com a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhes der. Tanto os que são cerimonialmente puros como os impuros poderão comê-la, como se come carne de gazela ou de veado. Versículo 16. Mas não como o sangue, derrame-no no chão como água. Versículo 17. Vocês não poderão comer nas suas cidades o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, nem os primogênitos dos seus rebanhos, nem qualquer coisa que tenham prometido por voto, nem as suas ofertas voluntárias ou ofertas especiais. Versículo 18. Essas coisas devem ser comidas na presença do Senhor, no local que ele escolher. Vocês, os seus filhos e filhas, os seus servos e servas, e os levitas das suas cidades comerão e se alegrarão perante o Senhor, pelo trabalho das suas mãos. Versículo 19. Tenham o cuidado de não negligenciar os levitas, enquanto vocês viverem na terra. Versículo 20. Quando o Senhor, o seu Deus, alargar as suas fronteiras, como prometeu, e vocês disserem, quero comer carne, porque tiverem desejo de comê-la, poderão matar qualquer animal que quiserem. Versículo 21. Se o local que o Senhor escolher para pôr o seu nome ficar longe de vocês, matem um animal dos seus rebanhos, que o Senhor lhes deu, e comam-no em suas cidades, como lhes ordenei. Versículo 22. Comam-no como se come a carne de gazela ou de veado, tanto os que são cerimonialmente puros como os impuros poderão comê-la. Versículo 23. Mas não comam o sangue, pois o sangue é a vida, e vocês não poderão comer a vida com a carne. Versículo 24. Não comam o sangue, derramem-no no chão como água. Versículo 25. Não comam o sangue, para que tudo lhes vá bem, a vocês e aos seus filhos, pois estarão fazendo o que é reto aos olhos do Senhor. Versículo 26. Mas as ofertas sagradas e os votos que fizerem, levem-nos ao local que o Senhor escolher. Versículo 27. Ofereçam os seus holocaustos, tanto a carne como o sangue, no altar do Senhor, o seu Deus. O sangue dos outros sacrifícios deve ser derramado no altar, mas a carne poderá ser comida. Versículo 28. Obedeçam a todas estas ordenanças que lhes dou, para que sempre lhes vá bem, a vocês e aos seus descendentes, pois estarão fazendo o que é bom e reto aos olhos do Senhor, o seu Deus. Versículo 29. O Senhor, o seu Deus, destruirá as nações que vocês estão para expulsar de diante de vocês, quando as tiverem expulsado e vocês se estabelecerem na terra delas. Versículo 30. Cuidado para não se deixarem heredar seguindo o exemplo delas, depois que elas forem destruídas. Não indaguem acerca dos seus deuses, dizendo, como estas nações serviam aos seus deuses, nós também faremos o mesmo. Versículo 31. Não adorem o Senhor, o seu Deus, como elas adoram os seus deuses, pois, em honra aos seus deuses, elas faziam tudo o que o Senhor detesta, inclusive queimar os seus filhos e filhas. Versículo 32. Obedeçam a tudo o que lhes ordeno, não acrescentem nem tirem coisa alguma. Lucas 8, 22, 39. Versículo 22. Certo dia, Jesus entrou num barco com seus discípulos e disse, vamos para o outro lado do lago. E eles partiram. Versículo 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago uma tempestade muito forte, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Versículo 24. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Versículo 25. Onde está a fé de vocês? Perguntou ele aos discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntavam uns aos outros, quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Versículo 26. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Versículo 27. Quando Jesus pisou em terra, foi ao seu encontro um endemoniado daquela cidade. Há muito tempo ele não vestia roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Versículo 28. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se a seus pés e disse em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Versículo 29. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele se apoderava dele, e, mesmo acorrentado de pés e mãos e guardado, quebrava as correntes e era levado pelo demônio para lugares solitários. Versículo 30. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Versículo 31. E suplicavam que Jesus não os mandasse para o abismo. Versículo 32. Uma grande manada de porcos estava pastando ali, numa colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e ele os autorizou. Versículo 33. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Versículo 34. Os que estavam cuidando dos porcos fugiram e contaram isso na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Versículo 35. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés dele, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Versículo 36. Os que tinham visto contaram como o endemoniado fora curado. Versículo 37. Então todo o povo da região do Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e voltou. Versículo 38. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que deixasse ir com ele, mas Jesus mandou embora, dizendo,
Versículo 39. Volte para casa e conte o quanto Deus fez por você. Então ele foi proclamar por toda a cidade que Jesus havia feito por ele. Salmo 71, 5. Versículo 1. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, corre em meu auxílio. Versículo 2. Sejam humilhados e envergonhados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Versículo 3. Sejam obrigados a voltar atrás. Humilhados os que zombam de mim. Versículo 4. Mas regozijem-se e alegrem-se de todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande. Versículo 5. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Provérbios 12:04. Versículo 4. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.